Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu, antes de iniciar a abordagem do assunto que me traz à tribuna, senadora Assis Gurgax, quero aqui novamente, como tenho feito todos os dias, levantar aqui o cartaz mostrando que hoje são 116 dias, senadora Cir, que o presidente Temer deixa de cumprir sua palavra e não edita a medida provisória que deverá modificar essa recente reforma trabalhista. E, junto com essa contagem dos dias, eu tenho trazido também à tribuna a carta que foi assinada por ele, Michel Temer, enviada ao Senado da República no dia 28 do mês de junho, em pleno debate da reforma trabalhista aqui no Senado Federal, onde ele se comprometia com sua bancada de apoio, de sustentação aqui no Senado, que apresentava fortes resistências a aprovar o projeto tal qual chegou da Câmara dos Deputados. Ele, para conseguir o voto favorável de sua bancada, fez e escreveu um compromisso dizendo o seguinte, que todos os pontos questionados pelos senhores e senhoras senadoras, e muitos são os pontos, está aqui, todos os pontos, vai desde o trabalho intermitente até ao trabalho do autônomo, ao dano extrapatrimonial, ao trabalho de gestantes e lactantes, enfim, inúmeros itens que foram elencados pelo conjunto de senadores. Ele disse que todos esses itens seriam corrigidos através de vetos e da edição de uma medida provisória. Veto não existe mais, porque a única possibilidade de veto é exatamente na hora da sanção presidencial, quando o presidente sanciona a lei ou ele tem a opção de sancioná-la integralmente ou parcialmente, vetando determinados artigos. Pois bem, ele não cumpriu com a sua palavra no que diz respeito aos vetos. E agora nós estamos aguardando a edição da medida provisória para vermos como ele vai promover as modificações necessárias a essa nova legislação trabalhista que, conforme dito aqui pelo senador Lindbergh, que me antecedeu, deverá entrar em vigor no próximo dia 11. Repito, deverá entrar em vigor no próximo dia 11. Portanto, a justificativa dada cotidianamente pelo seu líder aqui nessa casa, senador Romero Jucá, que essa medida provisória só será editada no dia em que a nova legislação entrar em vigor, isso é um grande equívoco, isso é uma sinalização de que eles não querem mudar absolutamente nada nessa lei que retirou direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil, porque isso só vai gerar ainda mais insegurança no mundo do trabalho. Mas, senhor presidente, eu digo aqui, e a polêmica também existe dentro e no seio do governo, se essas mudanças serão feitas por projeto de lei ou por medida provisória. Na realidade, o que eles gostariam é de não fazer absolutamente nada. Devem fazer alguma coisa, para não ficar completamente desmoralizado, não só perante a opinião pública, porque perante a opinião pública o presidente já não conta com apoio nenhum da população brasileira, mas para não ficar completamente desmoralizado perante este Senado Federal. Então, eles devem sim promover uma ou outra modificação. Entretanto, as modificações que nós aguardamos são modificações profundas na lei, são modificações que devam combater o conjunto de absurdos que foi aprovado e que, aliás, nessa entrevista publicada no jornal no dia de hoje, segunda-feira, dia 6 de novembro, entrevista concedida pelo presidente, ministro Ives Gandra Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, deixa claro para o que serve a reforma trabalhista. A reforma trabalhista não é para modernizar as relações de trabalho, como muitos tentam dizer, como muitos tentam justificar, mas não conseguem provar. Está aqui o próprio presidente do Tribunal Superior do Trabalho que reconhece que essa reforma nada mais é do que uma retirada
do que uma subtração dos direitos dos trabalhadores. Vejam, senhoras e senhores, o que disse Ives Gandra, e disse sem nenhum rodeio, falou diretamente, questionado que foi, quais os principais itens nas mudanças e que ocorrerão em curto prazo. Ele diz que a espinha dorsal da reforma trabalhista é exatamente o prestígio que se dá, a prevalência que se dá à negociação coletiva, e que isso seria importante porque quebra a rigidez da lei e tem a possibilidade de, no momento de crise econômica, eu diria, não é só no momento de crise econômica, é sempre, tem a possibilidade de trocar um direito por outra vantagem. Por exemplo, um reajuste salarial poder ser menor do que aquilo que é previsto na lei, está aqui, ele diz de forma clara. Simplificar processos, a reforma, ele diz o seguinte, que isso vai contribuir muito para os trabalhadores, para os empregadores. Inclusive, perguntado que foi se essa reforma trabalhista representava uma demanda, dos empregadores, o que é que respondeu o ministro? O que é que respondeu o ministro? Ele disse, não. Ele não representa sim uma demanda dos empregadores, mas também uma demanda dos trabalhadores. Ele reconhece. A pergunta é o seguinte, a grande alteração do texto foi apontado como uma demanda do lado das empresas. O senhor concorda com isso? Olha o que ele responde. Por um lado, foi a demanda das empresas, insatisfeitas com a ampliação de direitos. Por outro, muitos direitos foram criados pela reforma. Aí o jornal lhe pergunta quais os novos direitos foram criados. Sabe o que ele responde? Ele diz que, ele responde o seguinte, a súmula, por exemplo, tinha uma súmula do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, que disciplinava a terceirização. E agora a terceirização não é mais disciplinada por súmula, é disciplinada por lei, como se isso fosse alguma vantagem, pelo contrário. A lei da terceirização não foi uma lei que veio e que se consolidou nessa reforma trabalhista, não foi uma lei que veio para regulamentar a terceirização no Brasil, pelo contrário. Foi uma lei que veio para ampliar a possibilidade de terceirização, inclusive para as atividades fins. E o que seriam atividades fins? São aquelas atividades principais de determinados setores econômicos, por exemplo, uma companhia aérea. A atividade fim, sem dúvida nenhuma, é do piloto que dirige o avião. Pois bem, com a nova lei da terceirização, com a reforma trabalhista, esses poderão ser contratados através da terceirização. Não há nada que impeça isso, ou seja, o ministro reconhece que não há nenhum direito nessa reforma, pelo contrário, há subtração de direitos que ele considera necessário. Veja a gravidade dessa entrevista que ele dá, porque ele diz que considera necessário porque não se vai ampliar o número de vagas no mercado de trabalho se não se tirar direitos. Isso não é verdade, senhor presidente. Nós temos vários exemplos, vários estudos que mostram que o principal problema do mercado de trabalho não são os direitos dos trabalhadores e nem a mão de obra brasileira, que é cara, pelo contrário. Um trabalhador na China, por exemplo, esse é um estudo de Márcio Postman, que por muito tempo dirigiu aqui no Brasil, IPEA, um trabalhador na China custa 16% a mais do que o trabalhador no Brasil. O gasto com o emprego nativo equivale a apenas 17% do desembolso nos Estados Unidos. Ou seja, o mercado de trabalho brasileiro é um daqueles onde o custo da mão de obra é mais baixa. A mais baixa de todas. Mas, enfim, essa é a lógica deles, é manter o mercado de trabalho desregulamentado para eles poderem atacar os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Apenas isso explica o fato de terem aprovado uma lei em que determina, em que cria novas modalidades de contratação, como a modalidade da contratação do trabalho de autônomo, sem qualquer regra ampla, geral e restrita, inclusive a lei dizendo o seguinte, quando qualifica o trabalho autônomo, que pode ser contínuo ou não,
e que pode ser exclusiva ou não. Ora, isso é a substituição plena de um trabalhador, é a substituição. Qualquer segmento da economia brasileira, qualquer setor de produção ou de serviços, até mesmo no serviço público, pode deixar de contratar um trabalhador ou uma trabalhadora com carteira assinada para contratar como autônomo. E ainda vai dizer para esse novo trabalhador, não, essa é a modernidade. A nossa relação agora se eleva. Não é mais uma relação de patrão-empregado. A nossa relação agora é de colaboração. O senhor ou a senhora não é mais meu empregado, é meu prestador de serviço. E qual a diferença? Um autônomo não tem carteira de trabalho assinada. Portanto, um autônomo não tem direito a férias, não tem direito a 13º, não tem direito à indenização quando é dispensado do trabalho, não tem direito sequer ao descanso semanal remunerado. Essa é a grande diferença. O trabalho intermitente que tanto falam em garçons, em trabalhadores e trabalhadoras de buffets, por exemplo, mas na lei também não há nenhum limite imposto, nenhum limite. Eu aqui volto a repetir. O senhor presidente da República, esse ilegítimo, esse que é rejeitado por mais de 93% da população brasileira, escreveu, assinou e encaminhou aos senadores e senadoras que o apoiam aqui no Senado Federal um compromisso de que ele modificaria, sim, por veto e por edição de medidas provisórias, exatamente esses temas mais delicados, ou seja, o trabalho intermitente, a jornada de 12 por 36, o trabalho autônomo, o trabalho de gestantes em locais insalubres, a negociação coletiva, o dano extrapatrimonial. Aliás, e por falar em dano extrapatrimonial, senhor presidente, eu quero lamentar muito que uma pessoa do direito, o ministro do Trabalho do Brasil, que hoje ocupa a presidência da República, tenha defendido a mudança, a parametrização do dano, do pagamento do dano moral ao trabalhador ou à trabalhadora, defendida que esse parâmetro seja o nível salarial do trabalhador ou da trabalhadora. Isso é o maior crime que se comete contra a pessoa. Mas ele não apenas disse que isso é correto, mas que é importante que seja aplicado. Aí pergunto a ele, mas, senhor ministro, a nova lei coloca o salário como parâmetro, isso é justo? Aí olha o que ele responde, o que se tem discutido. Pode ser o salário? Não faria uma mesma ofensa, dependendo do salário, ter tratamento desigual? Ora, o que você ganha mostra a sua condição social. Não é possível, vejam, senhoras e senhores, não é possível dar a uma pessoa que recebia um mínimo o mesmo tratamento no pagamento por dano moral que dou para quem recebe salário de R$50 mil. É como se o fulano tivesse ganhado na loteria. Ministro, me perdoe, ministro, eu dizer isso a Vossa Excelência, mas Vossa Excelência cometeu a maior das ilegalidades que eu já vi nos últimos tempos. Vossa Excelência está defendendo a tese de que dano moral tem que ser pago de acordo com o nível social da pessoa. Isso, senhor ministro, é um incentivo a que as pessoas mais humildes, aquela trabalhadora, aquele operário do chão de fábrica, esses sim sejam desrespeitados. Está aqui a tese de Vossa Excelência. Não dá para pagar quem ganha um salário mínimo a indenização muito elevada, porque seria como se a pessoa tivesse ganho na loteria. Ora, já não basta as pessoas viverem de forma tão discriminadas do ponto de vista social, como vivem no Brasil, o Brasil campeão de diferença salarial, onde quem mais ganha, ganha muito mais do que quem menos ganha. Não é assim que acontece na maior parte dos países da Europa. E aí vir Vossa Excelência, presidente, ministro Ives Gandra, dizer que isso é legal, isso é inconstitucional.
Tanto é inconstitucional que foi um dos itens elencados para que fosse modificado, fosse vetado ou modificado. Está aqui, será modificado para definir de forma mais abrangente os bens judicamente tutelados inerentes à pessoa física. A vinculação da indenização exclusivamente ao salário contratual do ofendido, previsto no artigo 223G, não será adotada. Está aqui, esse foi o compromisso. E o ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho vem defender esta barbaridade, este ataque à condição humana, à situação do ser humano, dizendo, e vou repetir aqui o que ele disse, não é possível dar a uma pessoa que recebia um mínimo o mesmo tratamento no pagamento por dano moral que dou para quem recebe um salário de R$50 mil. Ora, o que define a condição do ser humano é o salário que ele recebe? É a sua situação social? Não. O dano moral não é previsto assim. O dano moral é para reparar um dano moral, pessoal que uma pessoa sofreu. E independe se a pessoa ganha 50 mil, 5 mil ou um salário mínimo menos de R$1.000. Independe, aliás, se a legislação brasileira fosse um pouco mais justa, a indenização maior seria para o mais humilde, seria para o mais simples, mas não. Olha o que diz o ministro. Olha o que diz o ministro. Esse ministro não deveria nem ser ministro do Tribunal Superior do Trabalho, quanto menos presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Olha, senhor presidente, eu tenho ocupado essa tribuna todos os dias para falar de reforma trabalhista. Nunca me dirigi de forma dura a nenhum dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Aliás, a grande maioria dos ministros é contra esta reforma. São mais de 17 ministros do Tribunal Superior do Trabalho contrários a essa reforma porque a consideram inconstitucional, ilegal, além de retirar direito dos trabalhadores. Entregaram para o presidente do Senado Federal, para todos os presidentes de comissões, para todos os senadores, uma carta assinada por mais de 17 ministros do Supremo. Portanto, essa opinião é uma opinião individual do senhor ministro Ives Gandra, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Mas mesmo eu, conhecedora da sua posição, nunca tratei o ministro de forma desrespeitosa ou sequer de forma dura. Agora estou aqui tratando o ministro de forma respeitosa, porém dura. Estou tratando ele diferentemente de como ele tratou o trabalhador e a trabalhadora brasileira. Eu não me conformo de ouvir, de ler palavras do ministro nesse sentido. Ele que está lá para ser um magistrado, para defender o interesse do mais frágil numa relação de trabalho. E o mais frágil é o trabalhador. Não, mas aí ele diz, não, imagina, pagar uma indenização alta para quem recebe um salário mínimo é a mesma coisa que este receber na loteria. Senhor ministro, o senhor deveria, o mínimo que o senhor deveria fazer era abdicar, era renunciar o seu posto de presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Lhe conheço pessoalmente, ministro, lhe respeito muito, lhe respeitava até esse momento, porque Vossa Excelência não respeitou o povo brasileiro, não respeitou o trabalhador, não respeitou a trabalhadora. Sabemos todas nós que as mulheres sofrem muito no ambiente do trabalho, no local do trabalho, sobretudo aquelas que atuam em posições de menor empoderamento, sofrem todo tipo de assédio, portanto, sofrem danos morais. E o ministro está dizendo que, se ganhar um salário mínimo, tem que receber uma indenização pequenininha. Senhor ministro, tenha santa paciência. Então, eu quero primeiro dizer que não procede a argumentação dele, que no Brasil a mão de obra é cara e, por isso, os direitos dos trabalhadores têm que ser subtraídos. Não. Nós precisamos, o que o Brasil precisa é fazer uma reforma tributária. O que o Brasil precisa é de justiça social e não aprofundar a injustiça. Acabamos de ouvir pronunciamentos aqui mostrando os cortes no orçamento. Agora, cortes onde? Cortes na educação, cortes na saúde, cortes na defesa, na assistência social.
E, enquanto isso, beneficiam os ricos e poderosos, querem colocar uma contribuição previdenciária para trabalhadores e trabalhadoras brasileiras de 49 anos, 49, enquanto diminui a contribuição do Fundo Rural de 2% para 1,2%, além de perdoar 100% dos juros e das multas daqueles que não... Vossa Excelência me permite, eu já concluo. Perdoar daqueles que não pagaram corretamente. É assim, é inimaginável a gente acreditar na realidade que nós estamos vivendo hoje. A população brasileira, eu tenho certeza absoluta, a população brasileira está apática, porque no fundo, não esperava ver isso que está acontecendo hoje. Mas nós precisamos reagir, senhor presidente. Eu quero dizer que ou nós reagimos ou as coisas ficarão pior. E se Vossa Excelência, nesse minuto que me resta, me permitir, senadora Cir Gurgel, eu quero apenas registrar e pedir para Vossa Excelência incluir nos anais aqui do Senado Federal uma nota oficial de meu partido, PCdoB, nós que passamos reunidos de sexta-feira até domingo, onde debatemos conjuntura, a preparação para o nosso 14º Congresso, que vai acontecer de 17 a 19 desse mês. Nós debatemos também a questão da pré-candidatura. E numa demonstração de unidade plena, nós aprovamos o nome de Manuela Dávila, deputada estadual, que vem lá do Rio Grande do Sul, da senadora Ana Amélia, como pré-candidata a presidente da República. Uma jovem de 36 anos de idade, mãe, esposa, deputada estadual hoje no Rio Grande do Sul, mas que já teve 2 mandatos de deputada federal, já foi vereadora da cidade de Porto Alegre, e nós temos o entendimento de que a experiência de Manuela Dávila, a capacidade de Manuela Dávila será muito importante, que o partido não poderia deixar de dispor um nome com tantos atributos e tão importante para contribuir no processo da busca da unidade das forças progressistas, das forças avançadas, das forças de resistência, não só com o programa, mas com o nome também. Então, orgulho, e eu concluo nesse minuto, que eu aqui falo dessa nossa pré-candidatura. Ainda durante essa semana deverá haver uma entrevista coletiva com Manuela, nossa pré-candidata, futura candidata à presidência da República, nossa presidenta Luciana Santos e mais alguns dirigentes e parlamentares, onde nós vamos expor os objetivos da nossa pré-candidatura, porque o que nós queremos muito é contribuir com o debate nacional, contribuir com o debate, com ideias, com propostas, para tirar o Brasil da crise e para estancar essa sangria que este governo ilegítimo está promovendo no Brasil, não apenas no que diz respeito à subtração dos direitos do povo brasileiro, mas também aos ataques que promove contra a nossa própria soberania. Muito obrigada, senhor presidente. Vou beber água. Com a palavra, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Pela oradora inscrita, como oradora inscrita. Obrigada, senador.